E agora vamos entrar numa discussão que é importantíssimo que vocês compreendam. Provavelmente você, quando fez o ensino médio, você estudou isso no primeiro bimestre do primeiro ano, que é a parte de teoria. Não, você não estudou Guerra do Paraguai no primeiro bimestre, mas você estudou algo que nós vamos tocar nesse assunto aqui, que é importantíssimo na hora de você formular uma resposta de questão, seja de qualquer tema. Isso tem que estar na sua cabeça. O que é isso? Bom, a Guerra do Paraguai, como é que ela é discutida na historiografia? Existia um historiador famoso, Grossi, ele disse uma frase uma vez, diz assim: toda história é história contemporânea. E aí o que ele queria dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que a história, né, a história que o historiador produz, ela na verdade é um grande diálogo. Um diálogo do historiador com os seus fatos. Em outras palavras, do presente desse historiador com o passado. Então o que se produz disso é a história. O fato passou, acabou, morreu. Ninguém nunca mais vai conseguir reproduzir aquele fato 100% como ele aconteceu. Por mais que você tenha metodologia forense, tecnologia avançada para reconstruir esse passado através de vídeo, etc., nem se esse vídeo fosse 3D, você seria capaz de reconstruir esse fato na sua totalidade. Então o que o historiador faz? O historiador se debruça sobre os documentos do passado e, através desses indícios, ele retoma o possível desse fato e reconstrói esse fato, e é esse o contato que nós temos com o passado. Eu acho que eu consegui explicar mais ou menos para você qual é a ideia, o que é história, na verdade. A história, na verdade, é isso. Tá? A grande diferença do conto para a história é que o historiador, quando ele produz essa sua história, ele tem consciência dessas suas limitações. Então ele vai buscar estudar os documentos, criticar os documentos, para que ele seja capaz de reconstruir o mais próximo possível do fato. Mas ele não vai trazer o fato de volta. O fato está no passado, morreu, acabou, não tem mais como. Tá? Isso é história. Isso é fazer história. Por que eu estou falando isso agora? Porque a Guerra do Paraguai é um exemplo vivo de como isso acontece. Bom, nós temos diversas interpretações para a Guerra do Paraguai. E ainda vamos falar de duas, basicamente, que são muito importantes e que costumam cair em provas, que numa prova discursiva seria de bom tom que você tivesse essa visão. Até a década de 80, mais ou menos, nós tínhamos um consenso historiográfico em relação à Guerra do Paraguai. Consenso, quando eu digo é difícil de falar em consenso historiográfico, né? Mas tínhamos um certo consenso historiográfico que encarava a Guerra do Paraguai da seguinte forma, sob a seguinte visão. Paraguai, uma potência da América Latina, que estava em ascensão, construindo um modelo novo, inédito, um modelo onde você teria distribuição de terras, uma industrialização moderna e um modelo que poderia concorrer com a indústria inglesa, com o poderio da potência inglesa. Só que esse modelo estaria ameaçando os interesses ingleses e, por isso, a Inglaterra financia diretamente 3 países, Brasil, Argentina e Uruguai, para que destruam aquilo que seria o empecilho para os interesses ingleses. E aí nós temos um massacre, né, onde esses 3 países vão massacrar o Paraguai, um país pequeno, frágil, que luta como se fosse um Davi diante de um Golias. Essa é a visão que, se você procurar um livro de ensino médio didático, um livro didático de aproximadamente até a década impresso até a década de 90, você até encontra no século XXI alguns livros ainda com essa perspectiva, mas hoje basicamente não temos mais. Mas você vai encontrar livros que explicavam a história do Paraguai assim. Isso é muito perigoso porque pode ser que você tenha estudado de repente numa escola, ou pública ou privada, e o professor seu tenha te passado a história do Paraguai sobre essa ótica que eu resumi agora nesse momento anterior. Essa é uma ótica, talvez, de um professor que tenha se formado na década de 80, ou até mesmo na década de 90, influenciado ainda pelos resíduos da ditadura militar. E aí o que acontece? Acontece que ele acaba reproduzindo essa visão, uma visão dicotômica de um mundo feito de maus e bons, característico do período da Guerra Fria. Tá? Então, essa historiografia que eu contei para vocês, que discute a Guerra do Paraguai dessa forma, é uma historiografia extremamente marcada pelo mundo da Guerra Fria. Então ele vai pegar o mundo do século XX e vai, quando olhar o passado, ele vai usar essa ótica do século XX, dessa situação de Guerra Fria, e vai trazer de volta a Guerra do Paraguai sob essa ótica. Então ele vai acabar deixando de ver elementos importantes. Então, por exemplo, ele olha Estados Unidos, a grande potência do século XX na Guerra Fria.
E aí, se ele tem uma visão marxista, ele vai dizer, nesse momento de forma dicotômica, né, maniqueísta, que os Estados Unidos representam essa grande potência, e essa grande potência ela é ameaçada, ela é totalmente ameaçada por um país pequenininho. Você pode pegar Cuba, por exemplo. Olha que coisa interessante, eles pegam assim elementos. Cuba como aquele país que resolveu criar um modelo alternativo na América Latina para enfrentar a potência americana. Então eles pegam esse modelo e aí transpassam esse modelo para o século XIX e aí encontram Cuba no Paraguai, Inglaterra, Estados Unidos na Inglaterra. Percebe? Essa visão, talvez inconsciente, ela acaba produzindo uma historiografia distorcida, que deixa de observar elementos importantes, indícios importantes e documentos importantes. Com o avanço dos estudos, talvez uma academia mais livre dessas discussões dicotômicas, eles começam a olhar certos documentos. Nós temos diversos historiadores que avançam nisso, mas um dos que avançam mais é um historiador chamado Francisco Doratioto, que vai escrever um livro chamado Maldita Guerra. Nesse livro, ele vai começar a estudar com bastante cuidado as relações entre Brasil e Inglaterra. Por exemplo, vocês devem ter estudado no ensino médio sobre a questão Christie. A questão Christie vai gerar uma ruptura entre o Brasil e os britânicos. Essa ruptura vai ser contemporânea exatamente ao período de início da guerra. Quando eu digo ruptura, é relações diplomáticas cortadas. Não existiam relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra. Automaticamente, você não pode pensar que os brasileiros estariam seguindo cegamente o modelo imposto pela Inglaterra e seguindo a cartilha da Inglaterra nesse contexto de Guerra do Paraguai. Um outro elemento importante para você pensar: investimentos. Existiram investimentos ingleses na Guerra do Paraguai? Sim, no primeiro momento não, mas depois teriam investimentos. Então, pronto, aí você pode pensar, pronto, já tem uma prova. Só que aí você pensa, e no Paraguai, existiam investimentos? Sim, podemos perceber que os investimentos que existiam tanto no Paraguai quanto no Brasil eram investimentos simplesmente financeiros, de banqueiros britânicos que não tinham nada a ver com o governo. Você pode perceber, por exemplo, no Paraguai, você tem as Forças Armadas paraguaias são treinadas, os investimentos em armas, em questões bélicas, são investimentos ingleses, tem técnicos ingleses no Paraguai ajudando a construir a potência do Paraguai. Você percebe que é incoerente, né? É incoerente essa ideia de que não querem o crescimento do Paraguai e os investimentos ingleses são que acabam fomentando esse desenvolvimento do Paraguai. Qual seria a lógica, então, da Guerra do Paraguai? A lógica da Guerra do Paraguai, apontada por essa nova historiografia, inclusive falando de Doratioto, como eu acabei de dizer, é que a Guerra do Paraguai ela é fruto, em grande parte, na sua maioria, das diferenças que existiam entre estados da região que tentavam se autoafirmar. E quando eu digo estados da região, eu falo de Império Brasileiro, Argentina, que tinha sérios problemas, só com o general Mitre que vai se unificar, Uruguai, também, que existiam sérios problemas relacionados a questões políticas que às vezes ultrapassavam o campo político e passavam para a guerra, e também outro elemento muito importante que vocês compreendam, relacionado a questão do Paraguai e a sua tentativa de criar um terceiro polo de poder. Então, essas diferenças que vão dar grande ênfase à Guerra do Paraguai. Quando começa a guerra, você tem uma aliança entre Argentina, Uruguai e Brasil, Império Brasileiro.